O segundo livro de Samuel dá continuidade à narrativa de 1 Samuel. Na verdade, eles formam apenas uma obra na tradição judaica. 2 Samuel começa com um poema no qual Davi lamenta a morte de Saul e de Jonatas. Depois, a narrativa concentra-se na história do reinado de Davi. Primeiro sobre a tribo de Judá e em seguida sobre todo Israel. Veja o que está escrito em 2 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 4. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Disse Davi: "Conte-me o que aconteceu." E o homem contou: "O nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos." O livro de 2 Samuel, logo nos seus versículos iniciais do capítulo 1, nos conta como aconteceu a morte de Saul e de Jonatas. Na verdade, dando continuidade ao final do capítulo 31 no livro de 1 Samuel. E aqui Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas. O lamento de Davi é uma das marcas desse livro, desse acontecimento, desse início de 2 Samuel. Porque Davi era o sucessor, agora a sucessão estava aberta para ele, mas mesmo assim Davi lamenta a morte tanto de Saul quanto de Jonatas, mostrando muito do seu caráter, que se vê inclusive ao longo de todo o livro. Em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4 está escrito: "Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: Para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul." O que nós vemos em 2 Samuel é também um Davi que continua sensível à direção de Deus. Ele continua sensível à voz de Deus. Mesmo que uma grande oportunidade tenha surgido diante dele, aquele Davi que hesitou em matar Saul na caverna continua com o mesmo coração, e vemos ele pedindo a direção do Senhor sobre o que fazer, para onde ir, pedindo direções específicas, e o Senhor Deus continua lhe dirigindo. A ida dele a Hebrom fez com que ele fosse ungido como rei de Judá inicialmente. Então, nesse sentido, também Davi me inspira muito. Hoje em dia, muitos cristãos acham que isso não é necessário. É que Deus nos deu inteligência e que nós podemos ir tentando e tomar decisões sozinhos. Eu, particularmente, gosto de seguir o exemplo de Davi, colocar praticamente tudo diante do Senhor Deus. Eu sozinho não tomo boas decisões. Minhas decisões, as decisões que eu tomo sem a direção de Deus, são decisões ruins. Normalmente são decisões que me levam a cometer erros. Já aquelas em que eu invisto tempo em oração, em esperar, em seguir o Espírito Santo, são as que realmente têm produzido uma vida abundante. Então, eu aprendo isso com Davi, procuro seguir seu exemplo nisso também. O governo de Davi sobre Judá foi caracterizado por uma série de eventos. Entre esses estavam sua vitória sobre os amalequitas, nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 4, a vitória histórica sobre os filisteus, onde lemos do capítulo 5 ao 9, e sua conquista de Jerusalém, narrada entre o capítulo 10 e o 12. O governo de Davi também marca um período de grande prosperidade para Judá. Sob a liderança de Davi, a nação desfrutou de um tempo de paz e segurança, onde seu povo prosperou tanto econômica quanto espiritualmente. Em 2 Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 3 está escrito: "Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom:
Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo, Israel, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Aqui nós vemos que há um reconhecimento público, tanto da vocação quanto da liderança de Davi. O livro de 2 Samuel nos mostra que no tempo certo a promessa de Deus se cumpre. A quantidade de coisas que Davi viveu, passou, tragédias, fugindo, enfim, foram muitas dificuldades até que esse dia chegasse. Entre a promessa e o cumprimento dela há uma trajetória, um processo muito longo. E 2 Samuel é a concretização desse processo. Em 1 Samuel nós vemos a promessa e em 2 Samuel nós vemos a concretização dessa promessa. Davi estava pronto para assumir o que Deus lhe havia prometido e isso é muito inspirador. Observar, estudar 1 e 2 Samuel é muito inspirador porque nos mostra que o Senhor Deus que faz a promessa é poderoso para cumpri-la apesar do processo. Davi foi o segundo rei de Israel depois de Saul. Davi teve um forte impacto militar e político sobre a história de Judá e também de Israel. Além da vitória sobre os filisteus e a conquista de Jerusalém, Davi trouxe a Arca do Concerto para Jerusalém. Além disso, ele consolidou o poder, criando um exército profissional. Ele começou com 400 homens desenganados da vida e com esses 400, inicialmente, ele formou um exército sensacional. Seu reino atingiu o apogeu sob seu filho Salomão, mas o legado de Davi continuou muito depois de sua morte. O pacto davídico, mencionado em 2 Samuel capítulo 7, é uma parte fundamental da profecia bíblica e aponta para o Messias Jesus. Davi é uma figura importante no judaísmo, no cristianismo e também do islamismo. Na Bíblia, Davi é retratado como um homem justo que foi escolhido por Deus para ser rei. Os muçulmanos acreditam que Davi foi um profeta e um governante justo. Os judeus veem Davi como o rei mais importante de Israel. E os cristãos consideram Davi como um antepassado de Jesus Cristo e uma fonte de inspiração como adorador e servo de Deus. Os primeiros anos de Davi como rei foram marcados tanto pelo triunfo quanto pela tragédia. Davi consolidou seu poder, derrotando os filisteus e pondo um fim ao seu domínio de longa data sobre o povo israelita. Entretanto, Davi também enfrentou a rebelião de dentro do seu próprio reino. Seu filho, Absalão, liderou uma revolta contra Davi que quase o derrubou. Finalmente, Davi saiu vitorioso, mas o custo foi muito alto, já que Absalão foi morto no processo. O reinado de Davi também viu o início da divisão entre Judá e Israel, o que eventualmente levaria à formação de dois reinos separados. Apesar destes desafios, os primeiros anos de Davi como rei foram bem-sucedidos e lançaram as bases para um longo e próspero reinado. A história de Davi e Batseba é sombria e trágica. Davi, rei de Israel, comete adultério com Batseba, a esposa de um de seus soldados. Quando ela fica grávida, Davi manda matar seu marido em uma batalha na tentativa de encobrir seu crime. No entanto, Deus não está disposto a deixar Davi sair tão facilmente da situação. Ele envia o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado. O profeta conta a Davi uma parábola sobre um homem rico que rouba o cordeiro de um homem pobre a fim de alimentar seus próprios convidados. Davi está furioso com o homem da parábola e promete castigá-lo. Natã então diz a Davi que ele é o homem da parábola. O rei, cheio de tristeza, se arrepende de seu pecado, mas como castigo, Deus não permite que o filho de Davi com Batseba sobreviva. Através dessa história, a Bíblia nos faz uma severa advertência sobre as consequências do pecado. Davi foi um grande rei, mas ele se deixou enganar por seus próprios desejos pecaminosos. E como resultado, ele pagou um preço pesado.
Como resultado de suas ações, Davi enfrentou muitas dificuldades. Além da morte do menino, ele foi atormentado pela rebelião dentro de sua própria família. Uma série de derrotas militares e enfrentou ameaças constantes de inimigos, tanto dentro como fora de Israel. Apesar de todas essas dificuldades, Davi continuou confiando em Deus e foi capaz de superar muitos dos seus desafios. Essa história serve como um lembrete de que todos nós temos fraquezas e devemos estar atentos a elas. Devemos também estar dispostos a confessar nossos pecados e pedir perdão quando erramos. Somente então poderemos esperar encontrar redenção e restauração em nossas vidas. O rei Davi foi um dos líderes mais eficazes e amados de Israel, se não o mais. Entretanto, os últimos anos de sua vida foram marcados por dificuldades, muito disso consequência de seus erros. Primeiro, houve a rebelião liderada por seu próprio filho Absalão. Isto foi seguido por uma fome e depois por uma praga. Em meio a essas dificuldades, Davi, ele continuou a confiar em Deus e buscar seus conselhos. E como resultado dessa busca, ele foi capaz de lidar efetivamente com cada desafio e manter o trono. Estes anos difíceis serviram como um lembrete de que mesmo os líderes mais bem-sucedidos enfrentarão dificuldades, vão cometer erros e colher as consequências desses erros. Entretanto, com a ajuda de Deus, eles podem superar qualquer obstáculo. É isso que 2 Samuel nos ensina. E é isso que eu quero compartilhar com você ao longo de toda essa série. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças. Eu invoco o teu nome. Sou grato pelo teu amor, por essa oportunidade, pela oportunidade de estudar a sua palavra junto com os meus irmãos e irmãs. Pai, nós pedimos que teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, de forma que nós possamos absorver aquilo que o Senhor quer nos ensinar através de 2 Samuel. A tua palavra é viva e eficaz, e ela é inspirada pelo teu Santo Espírito para a edificação e instrução na justiça. Que assim seja na nossa vida, que após o estudo desse livro, o nosso caráter seja aperfeiçoado e nós sejamos mais parecidos contigo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostou da mensagem? Então deixe um like e se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa série. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários Deus de promessas. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e espero por você na próxima mensagem. Deus abençoe.